Boa noite, jovens. Vou fazer uma sequência de exercícios resolvidos aqui do livro do Alberto Gaspar, que é da atividade de vocês, para ajudar a resolver as questões do trabalho. Então, as questões estão resolvidas, só vou fazer para vocês verem como as contas são feitas e também os desenhos das figuras geométricas nos espelhos esféricos, que são mais, digamos, um pouquinho mais complexas do que nos espelhos planos. Vamos lá para a primeira. Exercício resolvido 1, capítulo 6, física 2, do livro do Alberto Gaspar. Essa questão aqui, como é só para fazer as figuras, melhor dizendo, as imagens projetadas ou conjugadas, vou fazer todas. Mas a questão 3, 4 e 5, como são de cálculo e algumas têm A, B, C, D, E, vai demorar muito e meio que repetitivo, vou fazer só a letra A de cada uma, que já serve de base para as demais. Então vamos lá. Construa graficamente a imagem de um objeto AB, como está na figura, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo, porque nós temos dois tipos de espelhos esféricos, basicamente côncavo e convexo, nas situações esquematizadas na figura. O F é a distância focal até o espelho, o C é o centro de curvatura, no caso, se a gente fizesse uma esfera, no caso seria o centro da esfera, fechando o espelho em forma de esfera. Então ele quer saber aonde vai estar projetada a imagem, por exemplo, as características dela, altura, tamanho, posição. Para isso a gente utiliza umas regrazinhas básicas, que vamos ver agora nos problemas. Se a luz, no caso, que parte do objeto, incidir no espelho paralelamente ao eixo principal, esta vai se refletir passando pelo foco, assim como eu estou fazendo. Se por acaso a luz que parte do espelho agora atingir o espelho passando pelo foco, ela vai se refletir paralelamente. Vejam que é ao contrário. Quando ela vai paralela, ela se reflete no espelho e passa pelo foco. Quando ela atinge o espelho vindo pelo foco, ela volta paralela, que é aquele princípio que a gente viu lá no início, o princípio da reversibilidade. No caso, nós temos o princípio da reversibilidade, princípio da propagação retilínea, propagação e princípio da independência. No caso aqui é o da reversibilidade. E nós temos um ponto de intersecção entre os raios refletidos. E esse ponto de intersecção é que determina a posição da imagem, que é onde podemos ver aqui, esse pequena setinha que representa o objeto. E como a gente pode observar, essa imagem que é conjugada com o espelho e o objeto, ela é menor que o objeto, ela está invertida, que é para baixo, ou seja, menor, invertida e é real. Por que a imagem é real? Porque ela está na frente do espelho. Simples assim. Vamos para a próxima. Letra B. Se este objeto agora ele atinge, por exemplo, o objeto AB agora está numa outra posição, ele está exatamente sobre o centro de curvatura. Como ele está sobre o centro de curvatura, a gente vai utilizar as mesmas regrinhas se for possível. Então, se a luz atingir o espelho vindo do objeto e ela for paralelamente a essa linha preta, que no caso é nosso eixo de referência, o eixo principal, ela se reflete novamente passando pelo foco. Se ela atingir o espelho passando pelo foco, aí ela se reflete paralelamente. O que nós podemos também traçar aqui a imagem. Como podemos observar no ponto de intersecção, a imagem é do mesmo tamanho, invertida e também é real. Ou seja, quando o objeto estiver no centro de curvatura, as características da imagem são, digamos, idênticas do objeto, com a única diferença de que ela é invertida. Então, se nós colocarmos um referencial, ela seria negativa em relação ao objeto. Esse é um ponto que a gente tem que analisar. Letra C. Veja que a posição do objeto em relação ao espelho mudou. Ele está entre o centro de curvatura e o foco. Vamos tentar utilizar as mesmas regras. Se a luz que parte do espelho, do objeto, atinge o espelho
e essa luz vem paralelamente ao eixo principal, ela se reflete passando pelo foco. Mas se ela atingir o espelho passando pelo foco, ela vai se refletir, ó, paralelamente. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho esse outro raio que eu tinha feito antes, para a gente achar a intersecção. Então o ponto de intersecção entre dos raios refletidos nos mostra o quê? Que as características da imagem são maior que o objeto, ela também é invertida e ela é real. Por quê? Porque ela está na frente do espelho. Próxima situação, o objeto, veja que ele está se movimentando, e à medida que ele se aproxima do espelho, notem que ela está aumentando de tamanho, mas ela continua real. Agora nessa última posição, letra D, o objeto está entre o foco e o espelho, ou seja, entre o vértice do espelho. Vamos tentar utilizar as mesmas regrinhas. Se a luz que parte do objeto atinge o espelho paralelamente, vou colocar aqui mais retinho, porque agora vai fazer muita diferença. Se essa luz que parte do objeto atingir o espelho paralelamente ao eixo principal, quando ela se refletir, ela também passa pelo foco. Se essa mesma luz atingir o espelho agora, veja que não dá para colocar ela passando pelo foco, porque o foco está atrás do objeto. Então eu vou colocar ela atingindo o vértice. Então, se ela atingir o espelho atingindo o vértice, então significa dizer que ela vai se refletir simetricamente. Simetricamente significa colocar com o mesmo ângulo de incidência e de reflexão, como está aí. Colocando o mesmo ângulo de incidência e reflexão, notem que esses raios não vão se cruzar como nas situações anteriores, não vão ter um ponto de intersecção. Então você pergunta, e agora? Se os raios refletidos não vão se cruzarem para a gente achar o ponto de intersecção, nós vamos ter que fazer um outro artifício. Qual é? Nós pegamos a projeção desses raios para trás e fazemos um prolongamento deles. Ó, veja que é, digamos, imaginário. Ó. E o que dá para notar é que esses raios, ou seja, a projeção deles, o prolongamento desses raios refletidos, eles se encontram atrás do espelho, mas veja que isso é uma questão virtual. O que já dá para deduzir que essa nossa característica básica do objeto é uma imagem virtual. Mas ao contrário das outras situações, essa imagem ela é virtual, não é real, porque ela está atrás do espelho. Ela é direita, porque ela não está mais invertida para cima, na mesma posição do objeto. E ela é maior que o objeto, ela está ampliada. Então veja que, à medida que o objeto se aproxima do espelho, ou seja, muda de posição, as características da imagem mudam. Isso é bem importante. Vamos para a questão 2. Construa graficamente a imagem do objeto AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Utilizamos as mesmas regrinhas aqui. Se a luz que parte do objeto atingir o espelho paralelamente, ela se reflete pelo foco. Mas veja que no espelho convexo, que é o caso, o foco ele é virtual, fica atrás do espelho. E a luz ela não vai atravessar o espelho. E como é que ela vai passar pelo foco? Então ela não passa exatamente pelo espelho. O que a gente faz é uma projeção desse raio. A gente faz uma projeção, ou seja, a gente prolonga esse raio. Vamos aqui só fazer um delete aqui para ficar mais bonitinho. Fazendo aqui um prolongamento, ó. Então o que atinge o foco, na verdade, não é exatamente a luz refletida, mas a gente é um prolongamento dessa luz refletida, porque ela, na verdade ela se reflete na direção do foco. Então ela não passa exatamente, mas se reflete na direção. Se a luz atingir o espelho, atingindo o vértice, quando ela se refletir, ela vai se refletir simetricamente, como nós fizemos na situação anterior. E mais uma vez, essa luz refletida ela não atravessa o espelho, então ela não vai se cruzar com a outra.
que nós vamos fazer novamente um prolongamento desse raio refletido, o que mostra que ele vai ter um ponto de intersecção com outro raio refletido, o que nos vai dar a possibilidade de determinar a posição da imagem com bem as suas características. Ela é virtual porque está atrás do espelho, ela é menor como dá para ver nitidamente, geometricamente, e ela é direita porque ela está acima do eixo principal. Finalizamos a segunda questão. Vamos para a terceira. Como essa aqui, como eu falei antes, ela tem letra A, B, C, D para calcular. Mas como é meio que, digamos, repetição, é só um treino, vocês vão ver isso, não vou fazer a letra A, as outras servem como treino para vocês. Um objeto real, direito, de 2 cm de altura, está localizado no eixo principal de um espelho esférico côncavo, de raio 40 centímetros. Se o raio é 40 centímetros, significa dizer que a distância focal, que é a metade do raio, será 40 por 2, 20 centímetros. Como se trata de um espelho côncavo, então essa distância focal ela é positiva. Então ele diz, determine a posição, a altura e o aumento linear transversal quando esse objeto estiver a uma distância de 50 centímetros. Então ele quer saber o P', o Y' e o A. Esse Y' é a altura da imagem, o P' é a posição da imagem. E tudo isso quando a distância do objeto em relação ao espelho, no caso é a letra A, for de 50 centímetros, dado que o Y, que é a altura do objeto, é de 2 centímetros. Então eu tenho duas informações, melhor dizendo, três informações, porque tem a distância focal que eu determinei a partir do raio, que é a distância do centro de curvatura até o espelho. Então a gente parte do princípio utilizando a equação de Gauss, que diz que o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Como a gente já tem a distância focal, que é 20, coloco 20, o P é 50, que é o valor da letra A, e assim a gente pode determinar o P'. Esse 1 sobre 50 eu posso jogar para o primeiro membro e fica negativo, que é igual a 1 sobre P'. Achando por MMC de 20 e 50, logicamente, facilita mais se a gente multiplicar as produtos meios. Mas vamos lá. MMC de 20 e 50, 100. Para 25 e para 50, 2. Multiplicando agora pelos numeradores, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 1, 2, igual a 1 sobre P'. 5 menos 2 é 3 sobre 100. Então, P' vai ser igual a 100 sobre 3. Notem que eu fiz uma inversão nas duas frações. Então, P' vai dar aproximadamente 33 centímetros. Também estou aproximando este valor para facilitar a nossa vida. Não tem necessidade de trabalhar com valores muito quebrados. Então, já achamos o P'. Falta achar o Y', que é a altura da imagem, e o A. Como existe uma relação de proporção, como vocês puderem ver nas questões que a gente desenhou graficamente, entre o objeto e a imagem. Então a gente pode fazer que Y' está para Y, assim como menos P' está para P. Esse menos deve ser justamente a situação de imagem real e virtual e questão de imagem de objeto direito invertido, imagem direita invertida, que troca o sinal. Então o Y', que é o x da questão, a gente repete, o Y dado na questão é 2, o P' a gente acabou de determinar é 33 e o P é dado na questão é 50. O 2 multiplica o 33, dá 66, dividido para 50. 66 para 50, nós vamos ter um valor para Y' de aproximadamente 1,3 centímetros. Como agora a gente já tem a altura do objeto e a altura da imagem, nós podemos achar o aumento, que é uma proporção entre a altura da imagem e do objeto. Como às vezes os valores dão negativo, então a gente calcula o valor em módulo. Então fica 1,3, calculado o módulo, sobre o y, que é a altura do objeto, que é 2. O valor em módulo é o valor positivo,
que vai dar 0,65. E esse x que a gente coloca no final, que é para dizer a quantidade de vezes que aumentou. Mas no caso, houve uma diminuição. Está resolvido a terceira questão. Vamos para a quarta. Mesma explicação da anterior. Como tem letra A e B, vou fazer a letra A e a outra fica como treino para vocês. Um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura, que no caso é o y, que é a altura do objeto, vocês podem chamar de qualquer letra que quiser, está localizado no eixo principal de um espelho esférico côncavo de raio 30 centímetros. Se o raio do espelho é 30, a distância focal é a metade do raio, então é 30 para 2, 15 centímetros. Como o espelho esférico é convexo, significa dizer que essa distância focal é negativa. Então, a gente considera, para efeito de cálculo, menos 15 centímetros. Determine a posição, que é o P', a altura, que é o Y' da imagem, e o aumento linear transversal dessa imagem quando esse objeto, letra A, estiver a uma distância P igual a 30 centímetros do objeto. É a mesma coisa da questão anterior. A diferença é que aqui é um espelho côncavo na questão e lá era um espelho... aqui é um espelho convexo e lá era um espelho côncavo. Mas do mesmo modo a gente parte da equação de Gauss que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como a distância focal é negativa, não pode esquecer o sinal de menos. Fica menos 1 sobre 15. Igual a 1 sobre P, que o P é 30, mais 1 sobre P'. Esse 30 passa para o primeiro membro, fica negativo, ou você pode jogar o P', então fica 1 sobre 15, menos 1 sobre 30, jogando o primeiro membro, igual a 1 sobre P'. Fazendo o MC de 15 e 30, vai dar 30. Então teremos MC 30 para 15, 2 e para 31. Multiplicando pelos numeradores, dá 2 menos 1, igual a 1 sobre P'. Como os dois são negativos, logicamente vai ficar menos 3 sobre 30. Fazendo a inversão das frações, temos P' igual a menos 30 sobre 3. Então o P' é exatamente 10 centímetros. Como o P' é negativo, significa dizer que a imagem ela é virtual. Letra, vamos só salvar aqui para não perder os dados. Próxima pergunta, a altura da imagem. Utilizamos a relação de proporção entre objeto e imagem novamente. Y' está para Y igual a menos P' sobre P. Substituindo os valores, o Y' está para 5, que é o valor de Y, que é igual a menos P' que a gente acabou de encontrar, que é menos 10 sobre o P, que é 30. O 5 passa multiplicando, como eu tenho menos, menos dá mais, então o Y vai dar 50 sobre 30. 50 para 30 vai dar aproximadamente 1,7 centímetros. Isso. Continuando. Como o Y ele é positivo, significa dizer que a imagem ela é direita, ela não é invertida. Como o A é o aumento linear transversal, calculado em módulo, mas nesse caso nem vai ter necessidade, já que o Y' deu positivo, mas para efeito de explicação a gente continua mantendo o módulo, para ninguém esquecer. Então o Y é 1,7 e o Y é 5. Então 1,7 para 5 vai dar 0,34 vezes, que seria o aumento, mas no caso que diminuiu é a redução. E finalizamos a letra A. Quinta questão e última. Um estudante pretende projetar a imagem de um objeto real numa tela utilizando um espelho esférico. A tela está a 6 metros do espelho. Ora, como a imagem vai ser projetada, então, se colocarmos um espelho aqui, que no caso, essa questão, obviamente, só pode ser um espelho côncavo, porque somente espelhos côncavos projetam imagens reais. A questão diz que a tela está a 6 metros do espelho. E a imagem ela vai ser projetada onde? A imagem vai ser projetada na tela. Então, logicamente, esse P, esses 6 metros é justamente a distância do espelho
até a imagem, ou da imagem até o espelho, dando o mesmo, que a imagem vai estar projetada onde? Na tela. Continuando. Se a tela está a 6 metros do espelho e o estudante quer que a imagem seja 10 vezes maior do que o objeto, então significa que o y' ele é 10 vezes o valor de y. Mas notem que eu coloquei menos 10. Por quê? Como a imagem ela é real, essa imagem ela só pode ser o quê? Invertida. Se ela é invertida, então o y' ele está em situação de oposição em relação ao y. Usando o y para a altura do objeto e y' para a imagem. Então, por isso que tem o menos aqui. Então, veja que algumas informações tem tipo tirar da cartola. Fazer uma deduçãozinha básica de interpretação. Então, se o y' é igual a menos 10y, e a questão pede que tipo de espelho, obviamente só pode ser côncavo, já está respondido, e a que distância o objeto está do espelho, ou seja, que a distância do objeto deve ser colocado, dá no mesmo. Ou seja, ele quer saber o valor de P, que nós já temos o P' por dedução. Então, y' está para y igual a menos P' está para P. Como a gente já tem o y', e esse y' vale 10 vezes o y, então fica menos 10y sobre y, que é igual a menos o P', e esse P' é 6, no caso positivo, porque a imagem é real, dividido por quem? Por P. A gente pode cortar o y, então nós vamos ficar com 10p igual a 6. Ou melhor, menos 6. Então, opa, só esqueci um pequeno detalhe. Menos é mais aqui. Desculpem. Então, no caso, fica 10p igual a 6. Então, p é igual a 6 sobre 10. Então, p é igual a 0,6 metros. Se deu 0,6 metros, significa dizer que o p é 60 centímetros. Como ele pediu o tipo de espelho e eu disse por dedução, vamos só provar aqui. Pela equação de Gauss, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', sendo que o f é a distância focal, p é a distância do objeto e p' é a distância da imagem. Então, 1 sobre f é igual a 1 sobre p, que é 60, que acabamos de determinar, e o p' é a distância da tela, que é onde está a imagem, que é 600 centímetros. Por quê? Porque são 6 metros, são 600 centímetros que eu coloquei aqui. Então, 1 sobre f, MMC de 60 e 600, dá o próprio 600. Então, no caso, para 60, 10 e para 600, 1. Então, 10 vezes 1, 10 e 1 vezes 1, 1. O que dá 11 sobre 600. Fazendo a inversão, teremos 600 para 11. E eu tenho só que suprimir um zero aqui, que eu coloquei um zero demais. São 11 para 60. Então, 600 para 11 dá aproximadamente 50 centímetros. Então, veja que o objeto ele é colocado um pouquinho afastado da distância focal em relação ao espelho. Você dá uma distância um pouquinho maior. Por isso que dá esse aumento, como a gente já viu graficamente. E por que isso prova que o espelho é côncavo? Porque a distância focal ela é positiva. 55 deu maior que zero e não menor que zero. Então, como o valor deu positivo para a distância focal, então esse espelho só pode ser côncavo. E finalizamos as nossas questões do livro do Alberto Gaspar, Física 2.